Acho que já foi. Olá, pessoas queridas. Boa noite. Hoje na live nós vamos falar sobre viagens. Olha que coisa boa, coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de viajar, eu acho, né? Bastante gente que eu conheço gosta de viajar, então a gente vai falar bastante disso. Hoje a minha convidada é a Kimi. Ela é assistente de direção de cinema e adora viajar. Ela vai contar mais um pouquinho do porquê que ela gosta de viajar e como que são as viagens dela. São muito legais. Ô, Kimi, pede pra participar. Eu não sei se eu consigo te chamar. Você tem que... Toda vez que a gente entra na live, aparece um negocinho ali pra pedir pra entrar. Deixa eu ver se eu sei te chamar. Ah, acho que eu sei te chamar. Lembro. Nessas tecnologias. E essa semana estamos com a entrevista da Fá. Tá muito legal também. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo certo. Ui, Tá se me ajeitando ajeitando aí. aqui. Pronto, agora foi. Você agora mora do lado onde eu morava, é isso? Sim, seríamos vizinhas de Faz parede. tudo. Deixa eu ver essa casa. Eu morria de curiosidade. A gente só via a varandinha. Olha que legal. Ela é totalmente diferente. Aham. Tem que vir Muito legal. visitar algum dia. Sim, eu vou. Que me Venha. fala um oi pro pessoal e conta um pouquinho do que você faz de trabalho e depois você vai contar o que você faz de que você mais gosta de fazer na vida. Fala no que você formou e como que você chegou até o cinema. Bom, eu sou formada em publicidade. Como eu falei para a Bá, eu acho que a gente acaba tendo que decidir o que a gente vai fazer para o resto da vida muito cedo. Então, foi uma escolha um pouco superficial, eu diria, mas queria fazer alguma coisa que fosse envolvida com criação, enfim, e fui para a área de publicidade. E aí, em algum momento, num lapso, eu decidi que eu não queria criar necessidades que eu não concordasse e etc para as pessoas e fazer propaganda de coisas que eticamente eu não concordasse e decidi que eu não queria trabalhar com isso. E aí me convidaram para fazer um curso de cinema fora, uns amigos, eu topei. Também nunca tinha pensado em trabalhar com cinema, mas achei legal, topei e achei muito Tem uma maravilhoso. viagem no meio, né? Hã? É, Tinha uma viagem no meio do curso. eu acho que foi o que me instigou. Vamos fazer um curso fora. Eu falei, vamos viajar, vamos fazer esse curso. E aí eu fui e fiquei muito apaixonada. Foi um curso muito iniciante, assim, foi um curso para começar a introdução na área do cinema, mas eu fiquei muito apaixonada, voltei e comecei a distribuir currículo para todo mundo, um currículo de meia página, que continha meus dados pessoais e 2 linhas, mas fui lá, na cara e na coragem, pesquisei todas as produtoras de cinema que tinham em São Paulo, entreguei currículos em mãos para todo mundo e começaram a surgir as oportunidades em trabalhar no cinema em si. E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu acho uma área incrível, gosto muito, mas trabalho para viajar. Então, aproveitando que a gente é freelancer, né, que a gente trabalha por projeto, não é contratado CLT. Ai, bonitinhos. Não é contratado CLT, eu tiro um tempo, sempre trabalho, junto dinheiro e tiro um tempo para fazer viagens mais longas, que é o meu propósito, meu encontro, meu propósito de vida. Conhecer o mundo Muito inteiro. bom. Muito bom. E é uma coisa que tem a ver, né, com o que você faz, com o que você se formou, né, que é uma coisa de criar e tudo mais. Envolve um pouco. Não fugiu tanto, né? Não Não fugiu. foi para uma Sim, área completamente desconhecida, né? totalmente. Não fugiu e eu me sinto muito mais confortável nesse tipo de criação.
Sim, né? Que você pode também, acho que você tem um pouquinho mais de poder de escolha também, né? Você não vai entrar num projeto que você não acredite, acho, né? Acho que a outra parte, talvez, né, você tivesse que fazer mais umas coisas que você não gosta muito. É, eu acho que o cinema é muito sobre a expressão humana, assim, então, por mais que às vezes os roteiros não tenham a ver comigo, eu também vejo o quanto que aquela pessoa que escreveu aquilo precisa se expressar de alguma forma, e esse tipo de arte é válida, é bonita, e enfim, e é muito necessária, né? Precisa existir. Então, eu sou super a Sim. favor dessas formas de expressão da arte. Muito bom. Na entrevista que eu tô soltando aí aos pouquinhos na semana, a gente falou bastante sobre a arte chegar nas pessoas, né? E muito legal isso que você disse, das pessoas poderem se expressar. E muita gente nem sabe que é possível essa carreira, esse tipo de expressão, né? Acho que a gente valoriza muito pouco, né? E você foi meio de paraquedas, não era uma coisa que tava gritando assim na sua cara, né? O que você acha assim que leva as pessoas a irem para essa área? Tipo, como que as pessoas, a maioria das pessoas você conhece, como que chegou nisso? Não foi tão fácil, ou foi? Nossa, eu acho que essa área do cinema em si é uma área muito. Ela é um lugar muito aberto, muito democrático, assim, no sentido de que muita gente que eu conheço que trabalha com cinema não se formou em cinema, sabe? Tipo, eu acho que com o tempo também, acho que com a maturidade das pessoas, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue expressar de fato quem a gente é e o que a gente sente. Então, eu acho que a arte também é uma coisa que vai amadurecendo junto com a gente. E, e eu sinto que muita gente que em algum momento se sentiu insatisfeita recorre à arte de alguma forma, porque é uma coisa que pulsa em todo mundo, né? Não tem muito jeito. E quanto mais você expressa, mais a expressão dos outros chega em você e mais entra numa corrente de enfim, numa corrente de expressão mesmo, de se comunicar através, né? Então, acho que o cinema faz Sim, muito esse papel num lugar muito democrático de acolher muita gente de muitas áreas, assim, sabe? Que a arte é sobre é sobre a pessoa, né? Não é muito sobre a formação e sobre o currículo em si. qualquer pessoa pode criar, né? Que é o que você falou, é uma forma de expressão muito bom, muito legal. Você falou já a palavra mágica do corpo contente, que é o autoconhecimento, né? Se conhecer, é saber olhar para dentro para depois olhar para fora, né? Porque você também falou isso, que a gente, quanto mais a gente conhece, melhor a gente se expressa para o mundo e melhor a gente vai se relacionar com o outro e se relacionar com tudo isso, né? Isso é Sim. muito legal. E conta, Kimi, como que foi a sua primeira super viagem que você falou para mim quando você era criança? Conta dessa história aí, que achei bem legal. É, bom, eu participava, quando eu era criança, eu participava de uma ONG que chama CISV. E é uma ONG que tem no mundo inteiro e ela foi criada por uma mulher que teve o filho convocado para ir para a guerra. E ela pensou a longo prazo que para isso não acontecer mais, as pessoas deveriam se conhecer entre países diferentes e se respeitar, né? Respeitar a cultura, respeitar as diferenças e etc. Então ela resolveu criar uma ONG que promovesse intercâmbio entre crianças de países diferentes, para que no futuro não existisse mais a guerra. E então eu fiz uma viagem, a minha primeira viagem por essa ONG foi uma viagem com 10 anos. Eu fui para os Estados Unidos com crianças, uma delegação de crianças de 12 países diferentes. E todas as atividades, enfim, era tudo muito lúdico, era um acampamento de crianças e tudo mais, mas todas as atividades tinham um fundo a ser discutido importante sobre convivência social, sobre respeito, sobre diferenças e tudo mais. E cada dia também uma delegação apresentava características do país, mostrava um pouco sobre o país, uma coisa muito típica, comidas, etc. Assim. E, e aí, desde criança, eu tenho uma sensação, e é uma sensação bem. É uma sensação expressa de uma forma muito ingênua e muito de criança mesmo, que é uma sensação de que, para mim, o mundo é a minha casa. A minha casa é o mundo. Então, se a minha casa
é o mundo, nada mais justo e nada mais, nada menos do que eu conhecer a minha casa. Então, tipo, eu conheço a minha sala, conheço a minha cozinha, eu conheço a praça do lado da minha casa, eu conheço o mercadinho e eu vou conhecer o resto do mundo, assim como eu conheço o meu bairro, porque na minha cabeça, desde pequena, eu vim pra cá, pro planeta Terra, e essa é a minha casa, tipo, essa é aqui onde eu habito. Não tem, eu sou tão brasileira quanto eu sou do mundo. Então, tipo, eu sempre tive uma visão, um olhar ingênuo de criança de que eu preciso conhecer o mundo inteiro. E isso, conforme eu fui crescendo, se manteve, assim, tipo, eu tenho até hoje uma meta. Meta é uma coisa muito objetiva, é muito séria, mas eu tenho uma vontade, um objetivo de vida que é conhecer o mundo inteiro. E o mundo inteiro me interessa eu sou muito fascinada pelo mundo justamente porque é uma casa que abriga muitos tipos de vivência, muitos tipos de cultura, muitas pessoas diferentes, muitas formas de vida. E isso é, para mim, muito enriquecedor, assim, entender que o jeito que eu vivo não é o único jeito que se vive e que as pessoas têm muito para ensinar e para compartilhar uma com as outras e que isso não precisa existir só dentro de uma bolha de pessoas confortáveis e conhecidas. Isso pode existir, uma conexão pode existir entre uma pessoa que você nunca viu na vida. E às vezes é uma conexão tão verdadeira quanto a conexão de alguém que você passou a infância inteira junto, sabe? Sim, às vezes a gente já exclui sem nem conhecer, né? A gente não dá para a vida essa oportunidade de conhecer o que não é familiar, né? O que não é Sim, o a gente está muito tradicional. habituado a pré-julgar, né, as coisas. E eu acho que uma vez que você entra num lugar que é completamente diferente, estranho para você com essa abertura, você pode entender que o que que é caos, o que que é zona, o que é bagunça, o que é comunidade, o que é contato, tudo isso, o que é privacidade, tudo isso são conceitos que são completamente distintos em lugares diferentes, assim. E é muito importante, eu acho, a gente entender que nem sempre a nossa escolha é uma escolha que serve para todo mundo e que outras formas de pensar e de lidar com as coisas são tão valiosas quanto e aprender e poder incluir isso na sua própria vivência ou na sua própria forma de pensar o mundo é uma coisa, é um aprendizado muito, muito rico, assim, muito Sim, valioso. muito legal, muito bom. Muito bom ter esse olhar, né, de criança, assim, né? E manter, que bom que você conseguiu com a sua ideia, né? Foi bem. É uma meta, né? Você falou que meta é meio sério, mas é bom também ter meta, né? Quem disse, né? Quem disse que é ruim, né? A gente Sim, entra eu tô naquilo, né? super feliz com a minha. Tô me sentindo muito confortável com ela. Sim. E aí, Kimi, você viajou depois, você fez muitas outras viagens, assim, conhecendo pessoas? Como que tá o seu mapinha? Como que tá o checklist aí? Olha, eu já conheci bastantes lugares. Assim, se eu for pensar realmente no, numa questão de conhecer o mundo inteiro, talvez eu esteja um pouquinho atrasada, mas ainda dá tempo de recuperar. Mas eu, desde criança sou habituada a viajar, mas fazer viagens mais curtas, talvez, ou viagens mais com destinos mais pré-traçados, assim, com um planejamento maior, né? Afinal de contas, quando Aham. eu era criança também o planejamento não era muito meu. Mas eu acho que de uns tempos para cá, já fazem uns 7 anos, 8 anos, que eu decidi viajar sozinha, viajar por tempos mais longos e viajar sem me planejar, viajar para entender o que o próprio lugar me inspira a fazer, assim. E, e a partir daí foram viagens mais com esse intuito, né? Com o intuito maior de conhecer
as pessoas, conhecer os lugares. Não tenho, o interesse não é muito os cartões postais, as fotos que você tira num lugar famoso. É mais a pessoa do boteco do lado que você cruza e fica conversando. E aí fala, nossa, eu passei minha infância num lugar muito lindo. E aí você fala, eu quero conhecer esse lugar. Que lugar é esse? Não é um lugar que tem no guia. E, e para mim, as minhas viagens que são esse momento de transformação, né? Esse momento de catarse, assim, essas viagens são um pouco assim. Eu chego, eu conheço muita gente e às vezes é isso, a gente cria, né, um laço muito forte assim com pessoas que a gente conheceu há 10 minutos e ficou lá conversando, e aí ela te leva para um outro lugar, aí você tá, quando você vê, você tá numa experiência maluca que você nunca imaginava que você ia viver, e você tá ali falando, meu Deus do céu, tipo, e, e para mim isso é muito, muito motivador, assim, eu sinto uma felicidade muito plena, assim, é uma coisa física até, uma troca de energia, assim, de pertencimento no espaço e do espaço pertencendo em você, tipo, é uma Vira loucura, uma coisa só, né? vira uma coisa só. É o, como falam que é o ápice da meditação, falam que é assim, né? Eu tive isso uma vez, assim, de você se sentir parte do todo e o todo é você e é tudo uma coisa só, Sim. né? E você E é sente isso no que você corpo, é muito louco, assim. Você sente uma coisa física. A primeira vez que eu senti isso, eu pensei, meu Deus, o que, que é isso que eu tô sentindo? Socorro, eu nunca senti isso. Eu falei, caraca, eu tô numa uma felicidade plena, assim, é uma plenitude. É muito, nossa, é uma luz, assim, que é um contato Aonde você direto. estava quando você sentiu isso a primeira vez? Foi nessa viagem, nessa primeira viagem longa que eu fiz um mochilão pela Ásia de 6 meses. E eu tava no meio do nada no Laos, no meio do nada, assim. E E eu tava parada numa montanha, assim, eu tava do lado de uma comunidade pequenininha, acho que moravam, sei lá, tinham 12 casas, assim, um monte de galinha e porco, e a galera tomava banho no rio. Era uma comunidade muito pequenininha, assim. Aí eu tava andando, tipo, acho que eu demorei umas 3 horas pra chegar, assim, numa trilha. E aí eu parei, assim, pra olhar as montanhas. E eu tava parada ali, só parada ali. E aí eu falei, caraca, o que que eu tô sentindo? Tipo, que sensação é essa? É muito louca. E foi isso, tipo, parecia que eu era a montanha era eu era aquela comunidade no Laos. E é uma sensação, assim, foi uma novidade, assim, eu nunca tinha sentido isso daquela forma, assim. E eu, naquele momento, eu não tinha entendido o que era. E aí depois eu senti isso de novo quando eu tava viajando pelo Vietnã com um amigo na garupa da moto, assim. Que depois veio aquela... Mas na garupa, naquela época. E eu tava, tipo, sentindo vento no meu... Só sentindo vento no meu rosto, assim. E aí eu comecei a sentir aquilo de novo. E eu falei, cara, eu acho que a simplicidade desse sentimento é só uma plenitude, um pertencimento no espaço muito pleno, assim. E é uma felicidade plena. E aí, aos poucos, eu fui entendendo esse sentimento, sabe? E é muito louco, porque uma vez que você entende também que ele toma forma, tipo, ele te pertence, sabe? E pode estar em nenhum. Você pode sentir isso em qualquer lugar, né? Alguém falou aqui. É muito maravilhoso sentir pertencimento em um lugar estranho, distante. É, Sim, então. é tipo, não significa sua zona de conforto, sabe? Não significa o acolhimento que você está acostumado a ter, não significa as Sim. pessoas que você tá que te conhecem, significa um ponto no meio de um espaço. E aí, tipo, pra mim, né, eu acho que essa felicidade plena para cada um, esse encontro é muito individual, assim. Mas, Tá. e com certeza os meus amigos e a minha zona de conforto me dá uma felicidade incrível. Eu sou muito apaixonada e muito grata por todo mundo. Mas essa sensação de estar num espaço completamente novo, completamente diferente, tá inserido numa outra vida e tá ali podendo viver aquilo, assim, tipo, é É a uma, presença total, né? É também esse estado de conseguir estar super presente naquilo, né? sim, Tem um, tem um livro que chama Profecia Celestina. Não sei se você já leu, já ouviu falar.
É um livro muito legal. Eu brinco que é um livro gratiluz raiz, assim, é uma aventura que o cara vai viajar meio assim, meio sem destino, e aí as coisas começam a acontecer, de repente ele tá indo atrás dessa profecia, e cada profecia são 11, acho, 11 tópicos, né, essa profecia tem. E aí cada lugar que ele chega, ele recebe uma parte dessa profecia. E aí essas profecias são explicações dos nossos sentimentos e da nossa conexão com o todo, com a natureza. E aí tem a aventura que a igreja não quer, que essa profecia se espalhe para as pessoas não pararem de acreditar na igreja e verem que elas conseguem se conectar sozinhas. É, tipo, é muito legal. E tem um momento nesse livro que ele tá num lugar, assim, numa montanha, tipo, exato o que você falou, assim. Ele tá lá numa montanha e ele consegue, tipo, ser o mundo, assim, sabe? Ter uma conexão, uma explosão que ele fala que ele vê, assim, tipo, o mundo desde o início e é ele e é tudo. E é muito legal. Esse livro é bem legal. É uma aventura bem gostosa de ler. Ai, que E bom. aí, Depois vou ver. é a presença. É o estado total de presença e conexão, que é o que a meditação traz também, né? Que é isso de você estar presente, estar com Sim. você. E isso nada mais é do que você desfrutar da sua saúde, né? O que, que uma viagem te traz de saúde, né? A gente fala que bastante de saúde no corpo contente e das diversas saúdes, né? Não é só a saúde física, mental, espiritual, cultural, financeira, todas elas fazem parte da gente, né? E falando de saúde espiritual, você comentou também que nessa viagem para a Ásia foi que começou a ter essas conexões. Conta um pouquinho dessa parte assim mais espiritual. Eu acho que a viagem da Ásia, para mim, eu vivi uma realidade muito distinta. Eu acho que eu também tive presente em muitas situações de escassez, de pobreza, nesse lugar ainda muito de experiências terrenas. Mas a viagem da Ásia para mim, assim, ela foi uma viagem muito espiritual, assim, foi um contato muito espiritual. Eu acho que o Oriente tem uma forma de lidar com a vida e com a espiritualidade muito diferente do Ocidente, assim. E foi uma coisa que, para mim, foi muito marcante. Eu acho que o Ocidente, ele, ele, ele pegou, ele, de uma forma, eu vou generalizar, assim, né? Mas eu acho que o Ocidente, ele acabou transformando a religião, a espiritualidade em religião. E a religião acabou virando uma coisa a ser cumprida, tipo, a ser julgada, virou uma coisa muito material no sentido de te colocar em posições. Se você não. Muito regrada, sabe? Se você não fizer isso, você é um pecador. Para você ser uma pessoa boa. Tipo, e saiu um pouco do lugar, tipo, do seu contato mesmo com o que é, com o espiritual em si, sabe? Tipo, virou uma coisa muito, acho que muito de interesse, de poder, virou outra coisa, assim. E eu senti muito que no Oriente a questão deles era muito uma questão que vinha, uma iluminação espiritual que vinha a partir do seu sentimento, do que você julga, da sua ética, né? Tipo, o que você julga certo e errado, mas é um contato muito mais puro, assim, com a espiritualidade em si, sabe? Sem colocar Sem muitos interferir, nomes, né? sem muita interferência humana, sabe? Tipo, parece, assim. Uhum, sim. E, e, e era muito louco, tipo, a sensação no geral, assim, eu via que nos lugares que eu passava não existia ambição, sabe? Eles não tinham contato com esse conceito de ambição, de poder, sabe? Eles tinham contato com a felicidade deles. Eles não tinham aquele olhar que a gente tem para o outro, de comparação, sabe? Eu só sou feliz se eu me comparar com o outro. Tipo, a minha felicidade é baseada no que eu acho da outra pessoa, sabe? Ou do que a outra pessoa acha de mim. Eu acho que no conceito deles, assim, é uma coisa muito mais, uma busca muito mais individual, verdadeira do seu interior, assim, sabe? Não tem a ver com as conquistas do outro, com isso falando nos lugares que eu passei. Eu passei por lugares Pra muito onde você remotos. passou?
Que país você foi? eu fui para Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Mianmar, Japão, Indonésia e Filipinas. Mas, no Tá. geral, também eu tentava ficar mais tempo, né, o máximo de tempo que eu podia nos lugares e visitar uns lugares mais remotos, assim, que não são super turísticos, enfim, e ficar em comunidades De mais verdade. raiz. É. Mas tá aí. E era muito essa sensação, assim. Só contando um breve relato para explicar mais ou menos, assim. Quando eu estava em Mianmar, né, lá em Mianmar, que é chamado de Burma também, ou Birmânia, já teve muitos nomes, mas hoje em dia é conhecido como Mianmar. É um país que foi muito recentemente, estava com uma guerra política muito tensa e agora não tão recentemente, que já faz um tempo que eu fui para lá, mas é um país que as fronteiras tinham recém-aberto, assim, para turista e tudo mais. E aí eu cheguei lá e eu fui visitar uma igreja católica antiga lá. E eu cheguei, a mulher ficava tipo, ai, você tem que rezar, ali é o lugar de rezar, vai lá rezar, reza. Você é católica? Você tem que ser católica. Aí eu ficava tipo, eu só quero estar aqui, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, de lá, você reza, você é católica? Eu falei, eu tenho fé. E eu pratico a minha fé em outros lugares, assim, eu não vou na igreja. Dela, não, mas você tem que ir na igreja. E ficou, tipo, até a hora que eu falei, eu vou embora daqui, tipo, vim aqui pra ver uma construção antiga, sabe, bonita, no meio do mato. E a mulher tava, tipo, e aí eu passei 3 dias numa comunidade isolada de monges que ajudavam as pessoas nos locais próximos. Então, tinham monges que moravam lá, tinham pessoas mais debilitadas que moravam lá também, e tudo que entrava lá era de todo mundo. E aí eles tinham alguns horários que eles faziam umas meditações, assim. E aí lá, primeiro assim, eu fiquei lá, tipo, ninguém cobrou nada, eu fiquei lá de graça, eles me colocaram num quartinho lá, tipo, no chão, num quartinho de graça, nunca foi uma questão de ganhar dinheiro. E aí eu participava, acordava às 7 da manhã, ia lá recolher a comida que os monges fazem na comunidade, descalço, eu ajudava eles a fazer esses processos todos, estava lá para aprendendo, tipo, né, como que era o dia a dia. E eles faziam algumas meditações, assim. E aí eles começavam a contar sobre ideias deles, assim, sabe? Tipo, o que é um conceito de felicidade? Abria-se uma roda de discussão sobre felicidade, assim, sabe? Sobre o que eles chamavam de felicidade verdadeira e a felicidade passageira, que não é de fato a sua felicidade e as coisas que te trazem uma felicidade passageira e as coisas que te trazem uma felicidade verdadeira, no que você se apega, enfim. E conversando, e fazer uma meditação. E nunca ninguém falou assim, você não quer virar monge? Tipo, você não quer meditar? Tipo, você ia se você quisesse, você participava do que você quisesse. Eles estavam super abertos para conversar. Falaram assim, não, mas eu não concordo, eu acho que isso. Ele falou assim, nossa, isso é um ponto, porém. Claro, tinha um monge que falava inglês, e era mais com ele que a gente conversava, e tinha um pouco da limitação da língua, mas um deles falava inglês. Mas era uma sensação muito de um lugar para você trocar, sabe? Trocar ideia, formar a sua opinião. Não estou dizendo que o budismo é uma religião super que só tem, tipo, eu sei que todas as religiões têm suas questões, assim, mas no geral a viagem da Ásia para mim foi uma viagem de um encontro espiritual, assim. Um encontro um pouco ancestral também, como você pode ver, mas foi um encontro muito espiritual. De você com você, né? Esse tipo de espiritualidade, né? A espiritualidade pura, Eu acho que essas sem viagens intermédio, né, digamos assim. sim, sem julgamento, sem pensar, eu tenho que pensar isso, eu tenho que fazer isso. Mas por quê? Não sei. Mas alguém falou em algum momento lá em 1901 que tem que ser assim. Ah, então vamos fazer assim. Por que não? Não vamos fazer assim. Não faz o menor sentido fazer assim, sabe? Não tem. Vamos perguntar sim, por quê, né? E Vamos fazer como, e pra diferente. quê. Não importa mais, pelo amor de Deus. Que coisa mais antiga. Sim. E aí depois dessa foi a da África? Viagem grande, sim. Eu fiz algumas viagens individuais, assim, incríveis e muito fortes, mas viagens menores, até eu juntar dinheiro e fazer uma outra viagem grande. E essa viagem da África foi um desafio.
porque eu estava querendo muito viajar, eu estava pensando muito em uma amiga minha que eu conheci numa publicidade, que viajava o Olha. mundo, que mudou de vida para viajar o mundo, mas eu passei 2 dias com ela filmando ela e foi só isso, uma amiga da Argentina. E eu tava pensando muito nela. Eu tinha voltado de uma viagem pequena em Israel e mandei mensagem para ela. Eu falei, nossa, eu tô pensando muito em você, você tá bem? Ela falou, tô bem, vai comigo pra África. Aí eu falei, olha, talvez eu seja a única pessoa que vai aceitar. É um convite real? Tipo, dela falou, é um convite real. Daí eu falei, vou, não sei andar. Ela viaja de moto, viajava, né? O mundo de moto. Eu falei, não sei andar de moto, mas eu vou. Vou na sua garupa dela. Não dá pra ir na minha garupa, não, meu bem. Tenho muita mala. Deu. Então eu aprendo, tá bom. E aí, eu não sei dizer, assim, eu, eu só, eu só tive uma grande intuição que eu tinha que fazer essa viagem. Eu não sei explicar, porque é meio difícil de explicar para alguém, ah, vou para a África de moto, sendo que eu nunca andei de moto. Tipo, soa um pouco inconsequente. Coisa Mas básica, moto é tranquilo, é tipo, sei lá, andar de bicicleta. pela África, tranquilo. É assim, um bom, não é que tipo, ah, vou fazer aqui uma viagem aqui por Um bate e Osasco volta na rapidinho para eu praia. treinar. Não, resolvi ir para o outro continente, cruzar a costa oeste inteira e é isso. Vamos nessa, vamos aprendendo no caminho. E, e aí foi isso. Na verdade, eu tirei carta aqui, comprei uma moto usada para aprender, não tive tempo de fazer nada, porque eu estava num projeto muito enlouquecedor. Então, eu falei, bom, eu vou e a gente aprende por lá mesmo. A gente vai treinando por lá. E aí, comprei uma moto na Espanha. Ai, Fica Fernanda, você é muito aí, besta. Queria mandar fica o um beijo para recado. Fernando Chiari. É, é... Me desconcentrou, a louca. Comprou a moto na Espanha, melhor Comprei uma moto na Espanha um dos e melhores pontos da história. aí eu desci para o Marrocos e do Marrocos fui pela costa oeste, norteando Marrocos, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. E aí na Libéria tive um rompimentozinho de viagem, mas foram 7 meses Coisa- muito incríveis. Coisinha básica. Uma coisinha E pra básica. depois, a gente vai falar dos percalços e depois precisamos falar sobre. E aí, você, como assim? Você compra uma moto e aí faz o quê, né? Mas nesse caminho de. Como que vende a moto? Mas isso fica para daqui a pouco. Nesse caminho, como é que foi, assim? O que que você encontrou de cultura? O que que você achou mais diferente? O que que você achou mais parecido? O que que você agregou, assim, de cultura mesmo, do dia a dia e tal? Nossa, muita coisa, assim. Primeiro, na África, eu era claramente uma turista, não tinha como enganar. E, Na e Ásia ainda dava para dar uma na Ásia, enganadinha, todo né? mundo achava que eu era local. Todo mundo no Vietnã era vinham falar em vietnamita comigo. Mas na África não tinha muito como passar batido. E a sensação de ser uma mulher viajando sozinha também é uma coisa que espantava muito as pessoas. Espantava no sentido, tipo, as pessoas ficavam muito chocadas, assim, que estavam vendo aquilo, sabe? Eu passava, assim, ficava todo mundo com uma cara, tipo, gente, é isso mesmo que eu tô vendo? Louca. Tipo, uma pessoa, um ser humano do sexo feminino andando sozinha numa moto, passando por aqui ainda, porque a gente tava passando por lugares completamente remotos, assim, né? Tipo, que são, já não é muito turístico em si, o continente, mas dessa forma ainda as pessoas ficavam muito chocadas, assim. E então eu acho que a primeira coisa foi entender que existia um grande choque de cultura para eles também e que de uma forma muito respeitosa estávamos ali abertas, tipo, estava aberta para viver o que eles ofereciam, né? Eu acho que o mais importante de ir para esses lugares é de se colocar numa posição em que você está chegando e é você quem vai aprender o que eles têm para oferecer, sem chegar já pensando que, essa aqui, que coisa mais zone. Colonizando, né? Chegar com essa mente colonizadora.
de que a gente sabe o que que é certo, o que é melhor, o que que é bom, o que que é, sabe, o que que é organização, enfim. E, e eu acho que pra mim, assim, dentro de muitas, muitas coisas, as duas coisas mais fortes que eu vivi, assim, foi primeiro um acolhimento muito, muito lindo, assim, tipo, as pessoas me protegiam, me ajudavam, ofereceram muitas vezes, né? Ofereceram lugar para eu montar minha barraca, comida, queriam lavar minha roupa, porque a gente estava normalmente sempre cheio de terra, assim, vermelha. E queriam lavar a nossa roupa, sabe? Eu fui muito, muito, muito acolhida de um lado e as pessoas aqui, e com razão, porque é o que chega pra gente, né? Morrendo de medo, assim, sabe? Tipo, enfim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo em Serra Leoa? Volta já, isso não é lugar para você estar, tipo, enquanto do outro lado eu tava, tipo, recebendo muito carinho, sabe? Muita atenção. Às vezes eu montava a barraca na frente da casa de alguém e a pessoa punha uma cadeira e ficava à noite lá para vigiar, sabe? Para que nada acontecesse com a minha moto, nada acontecesse comigo. A gente, tipo, eu fui muito, muito mesmo, muito protegida, assim. Foi muito bonito, sabe? A, a, de ver essa hospitalidade que teve em todos os países, assim. Eu lembro que eu cheguei, uma história que representa muito isso também, tipo, eu lembro que eu cheguei em Guiné, aqui eu acho que chamam de Nova Guiné, mas lá eles chamam de Guiné-Conakry, porque Conakry é a capital de Guiné. Eu cheguei em Guiné-Conakry, cheguei em Conakry, na capital, e a gente não tinha onde, não sabia onde ficar, não tinha onde dormir nem nada. Aí a gente chegou e falou, bom, a gente olhou assim, bom, num mapinha offline, assim, e falou, aqui tem uma missão católica. Normalmente, as missões católicas ajudam Olha, pessoas de países católicos, enfim, né? É meio que o que faz uma missão católica em outro país. Aí a gente chegou lá e falou, meu, vamos pedir para montar a barraca lá. Ok, chegamos lá e tinha um estacionamento gigantesco, assim, e não usado, assim, muitos, aliás. Tinha um na frente, um do lado, onde tinha a igrejinha, não sei o que, não, não, não. A gente chegou lá, os caras foram super simpáticos e tal. A gente falou assim, a gente queria só dormir uma noite aqui, a gente não tem muito onde dormir e tal. Aí ele falou assim, não, acho que não vai ter nenhum problema, mas a gente tem que ligar pro dono, pra alguém, X. Aí falou, tá bom. Aí ligaram, aí eu falei com ele no telefone, e o cara falava assim pra mim, a gente tem um hotel aí. Um hotel, a gente tem quartos para alugar aí. Eu falei, mas é que a gente não tem muito dinheiro. A gente queria só montar uma barraca mesmo para passar a noite, tipo, para dormir, acordar no dia seguinte e seguir viagem. Aí ele falou assim: não, se você não tem dinheiro, eu não posso te ajudar. Eu falei, como assim? Tipo, não, assim, eu só, eu nem, não você não precisa me católico. ajudar, sabe? Eu só queria uma autorização para eu pegar minha barraca, eu mesma montar minha barraca aqui no canto que você nem vai fazer diferença nenhuma. E é isso. E ele ficava, se você não tem dinheiro, eu não posso te ajudar. Se você não tem... Eu falava. E eu comecei tipo, eu fiquei tão indignada que eu comecei a jogar baixo. Falei, você vai deixar duas mulheres sozinhas na rua? É isso que você tá me falando? Aí ele falou, se você não tem dinheiro, eu não posso te ajudar. É isso que eu estou te falando. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro, então você não vai me ajudar. Ele falou, eu não vou te ajudar. Eu falei, Caraca. tá bom. E aí, nisso, a gente tava conversando com as pessoas que trabalhavam lá, assim, e tava todo mundo meio Uhum. indignado, tava falando, nossa, nunca imaginei, sabe? Tipo, porque não fazia o menor sentido. Tipo, tinha muito espaço aberto ali, muito, assim. E ninguém ia habitar aquilo por uma noite, sabe? Nem Sim. por várias, enfim. E aí, o pintor, chegaram dois pintores, uns caras que estavam fazendo uma reforma, pintando a igreja. Chegaram os dois pintores e falaram assim: olha, a gente é muçulmano, mas a gente não deixa ninguém na rua. Você pode dormir na minha casa. E aí, a gente foi pra casa de um deles. Aí, tipo, tinha uma lajezinha, não é uma laje, mas tinha tipo uma varandinha, assim, coberta na frente da casa. A gente ficou lá, montou nossa barraca lá. Cara, eles alimentaram a gente, a família inteira veio, a gente ficou dançando, eles ensinaram umas danças tradicionais, Que legal. lavaram a roupa no córrego que tinha na frente, lavaram nossa roupa. A gente conseguiu tomar banho, e isso muitas vezes era raro, né? Tipo, lá conseguir água, conseguir banho. Conseguiu tomar banho. Ficou todo mundo na rua, assim, tipo, o pai dele sentou lá na frente, ficou lá cuidando das nossas motos. Assim, foi uma experiência muito linda, assim, a família inteira, sabe? Tipo, muito feliz que a gente tava lá.
super empolgados, cozinharam pra gente, sabe? Tipo, assim, e por eles a gente passava um mês lá. Tipo, "Ah, a gente tem que ir embora. Não, fica aqui, fica mais. E o lugar conhecido foi o que rejeitou, né? É muito bizarro isso, né? O lugar vai católico, que, né, Sim, teoricamente deveria ajudar. É muito doido isso. sim, foi Muito. muito. Enfim, a gente viveu muito disso, assim, tipo, de pessoas na rua acolherem a gente, sabe? Eu tava também, uma das épocas uma das partes da viagem que eu fiz sozinha, a gente se separou um tempo e depois voltou a viajar juntas. Eu também tava na rua, assim, andando, e aí um cara passou na rua e falou assim: o que você tá procurando? Eu falei: ai, eu tô procurando um lugar pra dormir, mas que não seja caro, tipo, tem um barraco e tal. Dele, por aqui é meio caro. Você tentou tal lugar e tal? Eu falei: tá, tentei, mas ainda é caro e tal. E aí ele falou assim: se você não achar nada, pode dormir na minha casa. Um cara que eu encontrei na rua. Aí eu falei. Daí ele falou: bom, fica à vontade. Daí ele falou: se você quiser conhecer e tal. Daí eu fui lá com ele, conheci a casa e tal. Daí ele falou: bom, se você quiser, pode ficar aqui, sem problemas. E aí eu pensei: será que eu tô muito louca? Tipo, será que, né? Mas eu falei: tá bom. E fiquei na casa Deus dele. ajuda os bem intencionados, viu? É a boa intenção, que olha. E aí, tipo, a primeira noite, eu dormi 3 dias lá. E, tipo, no fim, ele tava me levando pra conhecer vários lugares, a gente conversou um monte, tipo, ele me levou nos lugares que ele também, tipo, gostava, assim, também E ele não falava era uma cidade que inglês. ele falava inglês. Mas, assim, dava pra se comunicar, sabe? Eu acho que Aham. todas essas experiências têm o agravante da língua, que era aquela comunicação que você meio que entende, meio faz mímica, meio não entende, mas aí responde o que você acha, e aí vai. E é lindo igual, sabe? Se comunica igual, assim, mas não é essa comunicação que a gente está habituado, né? Que uma pessoa fala, você entende perfeitamente, você responde. É tudo um pouco meio travancado, assim. Mas a tentativa também é muito, muito legal de ver, assim, a tentativa dessa comunicação, por mais que existam muitas barreiras, assim, sabe? Sim. E aí a gente às vezes acha, né? Falam muito que o brasileiro, que as pessoas aqui são super receptivas, né? Super acolhedoras, mas acho que isso a gente consegue encontrar em qualquer lugar, né? Deve ter lugares piores e melhores, mas acho que vai muito disso, né? Você até falou, vai muito da abertura que você tá para receber também, né? Sim, Você chegar aberto a ouvir, a entender, a tentar se comunicar, né? Não tipo, você não fala minha língua, tipo, que bosta, eu vou achar é, alguém. Você não vai achar alguém, né? Então, eu acho que você tem que, depende do lugar que você vai, mas eu acho que também depende muito da proposta que você tá, sabe? Da sua própria abertura também, né? Porque, porque é isso, assim, eu acho que muitas vezes em viagens a gente também não se coloca nessa posição, sabe? De querer conhecer, de querer conversar com a pessoa, de tipo, sem ter certeza se é uma pessoa legal, sabe? Se é uma pessoa, tipo, se é uma pessoa que você trombou na rua. Pode dar muito certo, pode dar errado. Pode ser, tipo, você fala assim, meu Deus do céu, que ser humano, nada a ver, preciso sair daqui. Mas, tipo, quanto mais aberto você tá, eu acho mais você encontra alguma conexão ali, sabe? Tipo, algum aprendizado. Às vezes a pessoa não tem nada a ver mesmo, mas fala, gente, eu tive que ficar horas ali porque nunca imaginei que existiria um ser humano que pensasse desse jeito, sabe? Tipo, e é muito louco, porque é isso também, sabe? Tem vivências que são muito fortes, mas que também você sente, tipo, eu também eu conheci uma pessoa no meio do nada, assim, e aí eu fiquei trancada pra fora da casa que eu tava ficando, tipo, e aí eu fui, ele falou, então vai lá pra minha casa. Aí eu fui, atravessei a cidade, assim, na África, fui até a casa dele pensando, Jesus do céu, que vai ser isso, né? E aí normalmente os quartos não são individuais, né? São grandes espaços que todo mundo dorme meio que no chão junto, assim, né? E aí quando eu me vi de noite, tava lá dormindo naquele chão junto com todo mundo, pensando, meu Deus do céu, quem são essas pessoas, né? E aí, na hora que eu acordei, eu queria voltar, e aí ele, não sei, ele ficou meio tipo, não, vamos tomar café, eu quero te mostrar uma comida X na casa da minha irmã. Depois ele falou,
eu quero te levar numa costureira para fazer roupas para você. Eu falei, não, mas não precisa disso tudo, sabe? Tipo, você também vai dosando o quanto você se sente confortável com o que existe ali, colocando seus limites, assim, sabe? No fim, eu fui comer com a irmã dele, mas depois eu fui embora, sabe? Eu acho que existem, sim, às vezes, experiências que você não quer, tipo, não, você não se sente confortável, que também é uma coisa que é cultural, que às vezes você não se sente confortável e tudo bem também, sabe? Eu acho que Sim. faz parte. E eu acho que o importante é você também se escutar e entender qual que é o seu limite, né? Tipo Sim. aonde você se sente bem, e aonde você quer experimentar e aonde você não quer. Mas é Você isso, não ficou assim. com medo nem uma hora, assim, nessa aventura? Não teve nada assim que você falou, e agora? Ferrou. Não, assim, eu acho que a primeira vez que eu tive medo foi uma vez que a gente acampou no meio da estrada no Marrocos, assim, no meio do nada. E a gente entrou, tipo, saiu da rota e foi andando por umas areias, uns lugares, assim, meio X, assim. E falou, bom, aqui aparentemente não tem nada. Vamos acampar aqui. E aí, de noite, cada uma tinha com a sua barraca, a gente estava viajando juntas nesse começo, o Marrocos foi o primeiro país. E aí, de noite, eu comecei a ouvir uns barulhos de passos. E aí eu fiquei, tipo, bom, eu acho que, assim, se fosse uma pessoa, já teria feito alguma coisa, sabe? Tipo, já teria, não ficaria rodeando a barraca por tanto tempo. Falei, pode ser que seja um bicho. Estava na África, podemos considerar bichos grandes, né? Não é que eu tô aqui em São Paulo pensando, ai, tem um elefante do lado da minha cama. Não, mas assim, na África, quem sabe? Aí eu pensei, bom, eu acho que pode ser que tenha um bicho meio grande aqui, porque eu sentia umas pressões assim na minha barraca, sabe? Uma coisa meio de parecia que alguma coisa tava farejando, assim, enfim. E aí eu Nossa. fiquei, caceta, o que que eu faço aqui? Tipo, será que eu E saio? aí? Será que eu não saio? Prendeu a respiração e E foi aí embora? eu falei, meu, a Guadalupe, que é a minha amiga que viajou comigo, eu falei, Guadalupe deve estar dormindo, eu não quero incomodar. Teve uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que falar, porque, enfim, não tem como. Aí o Guadalupe, você tá ouvindo isso dela? Tô, vai lá, sai aí pra ver o que é. Deu, ai meu Deus! Eu achava que não era exatamente isso que ela ia falar, sabe? Tipo, eu falei, tá bom. Aí eu abri o negocinho, meti a lanterna lá fora, assim, aí, tipo, não tinha nada. Aí eu fechei, aí eu falei, aparentemente não é nada. Ou eu tô louca, mas ela também tava ouvindo. Ou é alguma coisa que fugiu nesse meio tempo desse 3, 2, 1 que eu falei, bom, não tinha facão comigo, Ana. Eu tinha um canivete. Mas eu nem pensei nele naquela hora, nem sei onde ele tava naquele momento. Eu só peguei a minha lanterninha e abri a, abri a barraca com a minha lanterninha. E Mas aí, foi um bicho, ele deve ter sentido o seu 3, 2, 1 assim, né? Aquela respiração de tipo, vou atacar. Se eu sair. gente. E aí eu não sei, tipo, eu não sei se foi o vento que fez uns barulhos esquisitos, porque ventava muito. Eu não sei, porque no dia seguinte a gente fez a mesma coisa, a gente acampou num outro lugar perdido no Marrocos, e eu falei, hoje eu vou dormir. Não importa. Porque daí eu não conseguia dormir bem e tipo, a gente acordava com o sol nascendo pra pegar a estrada, sabe? Falei, hoje não importa, pode estar aqui o planeta dos macacos inteiro, eu vou dormir. Dane-se, vou dormir. E aí eu ouvia barulho de vento e falei, pode vir. Vem, fareja, faz o que quiser, mas eu vou dormir. E aí eu dormi plena, pleníssima, linda, maravilhosa, capotei. Mas Força da foi, vida. é, mas foi, eu acho que o único momento que eu realmente senti medo, assim, eu fiquei com medo. O resto, assim, eu sei que eu vivi coisas um pouco arriscadas, talvez, né? Se for parar para pensar mesmo. Mas eu tinha alguma coisa em mim que ficava em algum período alerta. Falava, bom, tá, vou dormir na casa dessa pessoa? Tá, mas espera aí. Sabe, não é que eu relaxava totalmente. Tipo, eu tinha períodos alerta, mas que Uhum. eu, que eu ia conversando, ia conhecendo, ia entendendo e ficava tudo bem, assim, sabe? Algumas vezes também, tipo, vinham pessoas, assim, tipo,
vinham pessoas falando coisas que a gente não entendia nada, e, tipo, de uma forma mais, assim, né, mais agressiva, assim, mais, Ah, sabe, mais incisiva, assim, aí já chegava outro, já puxava, já tirava, falava, vem aqui, dorme lá. Tipo, a gente era constantemente protegido, assim, sabe, por outras pessoas, enfim. Eu isso é não me bom. lembro de uma sensação de medo, assim, por um longo período, assim, sabe? Eu acho que eu Só tive essa noite. sensações. Uma Essa noite noite mesmo. durou, meu medo durou, real, assim. Durou a noite inteira. Mas tirando esse dia, assim, eu acho que tiveram situações rápidas que te deixavam em alerta e passava, assim, sabe? Sim. Acho que no geral E foi aí, isso. tá. E aí você ia ficar mais tempo, mas rolou um acidente no caminho. Rolou um acidente, essa minha amiga que estava viajando comigo caiu de moto na Libéria, quebrou as duas mãos. E aí, a partir daí, foi um outro capítulo, totalmente sair de motoqueira para enfermeira 24 horas. E aí, virou um outro rolê até ela receber alta e voltar para a Argentina, é o país que ela mora, né? E o que que você achou assim da questão da saúde? E outra coisa que eu tô curiosa, mas e aí, não tomava banho? Como que é isso aí de não tomar banho? Bom, assim, você não toma banho. Tipo, a gente passou por muitos lugares que não tinha muita água, né? Tipo, a estrutura realmente, assim, não. E aí a gente. E era muito louco, porque algumas, acho que duas vezes na viagem, essa minha amiga conseguia permuta com hotéis para em troca de propaganda para os hotéis, assim, porque enfim, vive disso, né? Ela é blogueira, ela fala sobre as viagens dela e tal, tem vários seguidores e tal. Então a gente também, às vezes, passava de picos, assim, tipo, de 4 dias sem tomar banho para um hotel 5 estrelas. A gente chegava, assim, as pessoas não. A gente chegava, e aí, tem reserva aqui. As pessoas ficavam, tipo, gente, de onde vocês surgiram, sabe? Que situação é Imunda, essa? né? De Imundas, com as lama. malas todas imundas, a gente imunda. É, é, Enfim, e aí era tipo um luxo ter travesseiro, imagina, ter água, cama, nossa, era luxuoso. Mas daí passava 3 dias, a gente voltava para voltava Pra pra poeira. barraca, pra poeira. Enfim, não, às vezes não tinha mesmo. Tipo, a gente parava em lugares que a gente, quando a gente estava em momentos de viagem, assim, viagem até chegar num outro lugar, a gente normalmente acordava com o nascer do sol e viajava até o sol se pôr. E às vezes a gente parava, tipo, em imigração, parava no meio do nada mesmo, não tinha nada em volta, sabe? Tipo, nada, assim. A gente parava em vilarejos, assim, mas que alguns deles tinham estrutura, assim, tipo, que seja de balde, assim, para tomar banho, outras não. É, Então dependia muito de onde a gente conseguia parar para dormir o banho, né? Sim, E sim. algumas vezes a gente parava em lugares que não tinha nada, 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 meio do mato, assim. Então não tinha muito como, assim, sabe? E, Mas e aí, o que que você achou da saúde lá, assim? Como é que foi precisar dessa emergência? bom, assim, os lugares que a gente passou, tudo era muito, muito escasso mesmo, assim, sabe? Era muito, muito, muito uma pobreza, assim, sabe? Muito, muito duro, assim, tudo era muito duro. Quando ela se acidentou no meio da Libéria, eu tava no meio do nada também. Mas tinha um pouco isso, assim. Às vezes a gente viajava por lugares que não tinha nada, e aí, sei lá, o pneu dela furava, e aí, do nada, brotavam 100 pessoas olhando pra nossa cara, assim. Da onde, não sei, mas quando a gente via, tinham 100 pessoas ao nosso redor. Eu falava, caraca, de onde surgiu? Só olhando, assim, tipo, meio também estranhando, assim, olhando pra nossa cara, assim. Falei, gente, e aí, galera? E Vai aí, tomar banho, socorro, né? brotaram. Quando ela caiu, brotaram umas pessoas de algum lugar, Que que eu bom. também não entendi da onde. E aí fiquei pedindo ajuda, aí chegou um carro que, que tinha a parte de trás, né? Tipo uma picapezinha assim. E eles me ajudaram a colocar a moto dela atrás,
com muita dificuldade de colocar ela no banco também, da frente, porque eu não estava conseguindo muito se mexer. E eu fui seguindo com a minha moto atrás deles e eles pararam no hospital que tinha mais perto. O hospital que tinha mais perto era uma cabaninha, assim, uma casinha com uma galera, não sei, médicos talvez, mas que não tinha nada ali, sabe? Tinha uma cama. É uma estrutura, né? Não tinha nenhuma estrutura, assim. E aí eles não conseguiram ajudar, assim. Ele ajudou porque não tinha internet, então eu usei o celular do médico para avisar o plano de saúde e tal, que isso tinha acontecido, para pedir uma ambulância, para levar a gente para a capital e tudo mais. Por isso que é Mas obrigatório o seguro de saúde, né, nas viagens. é muito Pode importante. acontecer. É muito importante. E aí era isso, tipo, era um calor, 100 pessoas amontoadas olhando para aquela situação, porque eu acho que ninguém passa por lá, muito menos duas turistas com um acidente, mulheres num acidente de moto, acho que foi muito novo para todo mundo. E aí eles não sabiam o que fazer, assim, sabe? E aí é muito preocupante, né? Porque ela estava desesperada, com muita dor, mas estava desesperada, querendo saber o que eles iam colocar, né? Fazer com ela. Eu estava tentando olhar se as coisas estavam esterilizadas, que era aquilo que eles estavam dando para ela, sabe? Tipo, Uhum. uma dificuldade. Sorte que a Libéria é um país colonizado inglês, né? Então eles falavam Metsu falavam inglês. E aí com aquele calor, pensando, tipo, arranjando um carreto para levar nossas motos para a capital, uma ambulância para levá-la para a capital, avisando a família e olhando, falando, peraí, o que você tá fazendo? Que é isso que você tá dando? Tipo, sabe? E Aquele super alerta de uma emergência, né? Que dá, sim, assim, na gente, né? Dá, totalmente. Totalmente. Tudo muito acontecendo aos 50 graus ali, com aquela galera, tipo, amontoada, assim, sabe? Tipo, foi muito maluco, assim, a sensação. E eu lembro que eles, o nível, assim, de despreparo, porque eles quiseram enfaixar a mão dela, que estava claramente quebrada, que uma tava uma bola, a outra tava um S, tava claramente quebrado aquilo, não precisava de muito para olhar e ver. E eles apoiaram na fratura dela pra engessar a mão dela. Tipo, eles apoiaram, assim, ah, na mão dela. E ela uhum. urrava de dor. Eu falei, meu, não encosta aí, brother, tá louco? Gente, Tipo, puxado, mas no puxado, deu assim. tudo certo. Hoje ela passa bem, já está Passa viajando de bem, novo. passa bem. Tá acabando. A gente tem acho que um minuto e um pouquinho. Muito rápido. E minha mãe perguntou aqui o que você. E a comida, né? A gente perguntou do banho e as comidas. O que vocês comiam nesses lugares aí? Fala rapidinho. Olha, a gente comeu só na rua, né? A gente comia de pessoas que vendiam comida na rua. O prato principal era pão com feijão e macarrão. Era uma delícia, sinto saudades. Era uma delícia. Um feijãozinho bem temperadinho. Tinha muita coisa com molho de amendoim também, uns peixes, uns arroz, assim, com molho de amendoim. Eu não passei mal com nenhuma comida. Eu tive um piriri, que foi uma vez que eu mesma cozinhei. Que eu tava na casa de uma família em Gâmbia, eles falaram assim, você vai vir cozinhar com a gente, tá bom, vou cozinhar com vocês. Aí eu fiz o macarrão, eu tive piriri, mas o resto foi ótimo. Não tive problema com nada, mas eu não costumo ter problema de estômago mesmo, assim. Como qualquer coisa, eu não passo mal. Tem gente que é mais sensível, né? Sim, Trocou a comidinha, ferrou. é. Que muito obrigada, eu adorei Ah, esse. imagina, é prazer. Ai, tanta coisa pra falar, né? Tempo curto. Então, dá pra Enfim, ficar algumas horas falando, mas acho que serve para encorajar, assim, né, as pessoas que é possível, mesmo com emoções, aventuras. Acho que estar bem muito, intencionado, tá tudo certo. muito. E é muito lindo, é muito enriquecedor. Eu incentivo muito. Viagem, conheçam outros países e outras formas de vida. E fica aí a pergunta, né, gente? Vocês trabalham para viver ou vivem para trabalhar? Pois é, também. Sim, A Kimi com suas metas. Fala de novo aí as suas metas, sua meta de vida. Você não falou ela completa. A melhor parte você não falou. é verdade. Minha meta de vida é conhecer o mundo inteiro e depois conhecer o espaço. Ver a nossa casa de fora, de longe. E os vizinhos, né? E Conhecer os os vizinhos, vizinhos ali. O universo tão grande. é gigantesco.
Kimi, muito, muito obrigada. Amei. Obrigada a E você pelo convite também, amei. tem umas fotos mó legais lá no Instagram da Kimi. Da viagem. Ah, tem a entrevista que você deu, né? Dessa viagem tem umas fotos legais. Sim, sim. Muito legal. Muito